Então, assim. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Dedisa. Hoje a gente vai começar a nossa penúltima aula do nosso curso. Queria, desde já, em nome da LIP, agradecer a participação, a presença de todos vocês. Espero que todos tenham gostado, assim como a gente amou e se dedicou bastante para escolher os melhores professores, os melhores temas, para que a gente tivesse o nosso segundo curso de urgências e emergências pediátricas tão sucesso quanto foi o primeiro. E já fica aqui o convite da LIP para todos vocês, para o nosso terceiro curso, que com certeza vai acontecer, certo? Sintam-se todos convidados. Outra coisa que eu queria avisar é para que vocês permaneçam no nosso grupo do WhatsApp do curso, porque lá é mais fácil da gente se comunicar para falar sobre o certificado, se precisar de alguma informação de algum de vocês, lá fica mais fácil, certo? Então, por favor, não saiam do grupo agora, por favor. Vou apresentar a nossa professora de hoje. Essa é a doutora Dedisa Arcanjo. Ela é médica formada pelo NINTA e atualmente ela é residente de pediatria na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, não é isso? Certo, né? Pronto. Pois, doutora, boa aula, fique à vontade. Precisando de qualquer coisa, estamos por aqui, certo? Obrigada. Vou botar aqui para você. Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Certo, pronto. Eu vou falar um pouco de TCE na pediatria, né, que é o traumatismo crânioencefálico. Primeiramente, boa noite, meu nome é Dedisa, sou R2 de Pediatria da Santa Casa. Eu peguei um artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ele é bem direto, assim, é muito o que a gente vai ver na prática clínica mesmo, quando vocês estiverem nos PAs da vida, quando estiverem atendendo uma criança que caiu da cama, caiu da rede, ou então até sofrer um traumatismo mais grave, como uma queda, um atropelamento, alguma coisa do tipo, certo? Eu vou falar um pouco sobre a classificação da gravidade do TCE, quando indicar e qual exame indicar de imagem, certo? Vou falar um pouco sobre TCE leve, TCE moderado e grave, como conduzi-los, além de reconhecer o reconhecimento e condução da hipertensão intracraniana, certo? Além de falar um pouco dos casos mais sérios, que seriam iminência de herniação cerebral. A introdução, né? O traumatismo crânioencefálico é considerado um problema de saúde pública. Ele acomete principalmente crianças entre 0 e 4 anos e adolescentes de 15 a 19 anos, certo? As principais causas, né? Quando acomete uma criancinha menor, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em acidentes domésticos, quedas da própria altura. Já quando já passa para um adolescente, a gente já sabe que o adolescente tem mais tendência a esportes, acidentes automobilísticos, porque está começando a andar de moto ou de carro. Além disso, sempre pensar em violência contra a criança, principalmente se ela tiver hematomas ou outros indícios de violência, certo? Um desses eu não sei se vocês lembram da síndrome da criança sacudida, que a gente vai ver contusão cerebral, alguns traços que vão puxar mais para a violência, certo? Em relação à anamnese, o que é que a gente vai perguntar dessa criança? O que é que a gente vai perguntar dos pais? Primeiramente, a idade, que aí vai girar a gente para aquelas causas, né, que eu acabei de falar. Além de perguntar o mecanismo do trauma, é sempre bom perguntar a altura da queda, se foi queda de própria altura, se foi queda da rede, se foi queda da cama, se foi queda de uma varanda. Sempre perguntar de onde foi, quantos metros mais ou menos foi a queda. Além disso, principalmente, temos que perguntar também os sintomas após o trauma.
a criança vomitou, a criança ficou sonolenta, a criança desmaiou, perdeu a consciência, ficou confusa depois do trauma. Tudo isso a gente tem que perguntar também. Além disso, o exame físico também é importante, porque o exame físico eu vou examinar se vou ver sinal de fratura, afundamento, se tem algum corte, alguma lesão, essas coisas. A classificação da gravidade, pronto. O TCE, basicamente, ele é dividido de acordo com a escala de Coma de Glasgow, certo? Lembrar que a escala de Coma de Glasgow em crianças é diferente dos adultos. Tem criancinha que não fala, tem criancinha que não sabe se expressar muito bem. Então, tudo a gente vai ser uma escala de Coma de Glasgow modificada, podemos dizer assim. Em lactentes menor do que 2 anos, a abertura ocular a gente vai contar como espontânea, o comando verbal, a dor e nenhuma, certo? Já a resposta verbal, como lactentes menor do que 2 anos a maioria não fala, aí a gente vai ver se balbucia, ganha 5, se tem choro irritado, ganha 4, se tem chorado, ganha 3, se são gemidos, a dor ganha 2 e nenhum ganha 1, certo? E a resposta motora a gente vai avaliar movimento espontâneo normal, ganha 6, retirada ao toque, ganharia 5, retirada à dor 4, flexão anormal ganharia 3, extensão anormal ganharia 2 e nenhuma ganharia 1. De acordo com a pontuação, a gente vai ver se o TCE é leve, ele tem maior ou igual a 14, se o TCE é moderado, ele vai ter entre 8 e 14 pontos, e se o TCE for grave, já teria menor ou igual a 8 pontos, certo? E aí a gente vai avaliar também alguns sinais de gravidade, né? Que seria a perda seria o sinal de fratura de base do crânio, como o sinal do guaxinim, sinal da batalha, otorragia, sangramento nasal, tudo isso a gente tem que avaliar também. E isso eu vou mostrar para vocês umas fotinhas depois também. Além disso, crise convulsiva, amnésia lacunar, vômitos quando houver mais de 2 episódios, perda de consciência, sinais de fratura ou afundamento do crânio. Se ele tiver esses critérios, eu já posso encarar como grave também. Eles são fatores que vão influenciar na gravidade do TCE, além da escala de Coma de Glasgow. Por isso que é importante sempre avaliar esses sinais, avaliar se tem crise convulsiva, conhecer pais, avaliar se teve episódios de vômitos ou se desmaiou, também da cabeça, certo? Esses são os sinais de guaxinim, os sinais de bata ou de batalha, né, que a gente já vê durante a faculdade, né? Que já indica um TCE mais grave também. Vou falar um pouco do exame de imagem, né? O exame de imagem indicado é a tomografia de crânio, certo? E ela é indicada nos casos moderados e graves. Ah, mas quando eu vou fazer uma tomografia nos casos leves, aí tem algumas indicações, como alteração do estado mental, meu filho está agitado, está sonolento, está questionando repetitivamente, ou então tem uma resposta lenta à comunicação verbal, que ele não era assim. Além disso, tem um suspeito de fratura craniana na palpação, eu tenho que fazer uma tomografia nesses casos, certo? Hematoma subgaleal importante em região occipital, temporal ou parietal, também é indicação de tomografia, como eu já havia falado. Perda de consciência também é um critério. Na pediatria, a gente tem que levar muito em conta a percepção dos pais, certo? Porque os pais que sabem como a criança era, eles estão em contato com a criança todos os dias, já sabem que tem alguma coisa de errado, então é bom sempre levar em consideração do que os pais estão falando. Então, se o paciente não está agindo normalmente na percepção dos pais, é importante a gente valorizar essa queixa, certo? E, além disso, tem o nosso próprio critério médico, né? Baseado na experiência, baseado nos outros casos que a gente tenha visto, e aí a gente poderia indicar também. Além disso, outra coisa que é importante em caso de mecanismos de trauma grave, eu também vou indicar a tomografia, certo?
Mecanismo de trauma grave é o quê? São acidentes com veículos com ejeção do paciente, ou seja, o paciente foi jogado para fora do veículo, ou então o paciente que estava no acidente, que teve morte de outro passageiro, um capotamento, um pedestre ou ciclista sem capacete atingido por um veículo motorizado. Também é muito importante a gente valorizar isso. E além do que eu falei naquela hora, né? Que a gente tem que avaliar a altura, né? Então, quedas superiores a 0,9 metros em menores de 2 anos ou superiores a 1,5 metros para maiores de 2 anos, eu também vou ter que fazer uma tomografia. Além de cabeça atingida por um objeto de alto impacto, também é importante fazer. Em pacientes com suspeita de lesão cervical, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um raio-x de coluna cervical, e se o paciente tiver indicação de TC de crânio, eu já realizo a janela cervical, certo? Então, se tem suspeita de lesão cervical, tem que fazer um raio-x de coluna também. Além disso, paciente com distúrbios na coagulação sanguínea, como hemofilia, é importante realizar TC de crânio, né? Independente da gravidade do TCE, porque ele pode ter um hematoma ali, que não esteja dando sintomas ou sinais logo, mas que provavelmente vai dar. Então, é sempre a gente bom antecipar, né? Outra coisa, a TC de crânio, ela sempre deverá ser repetida no caso de qualquer piora neurológica, certo? Que o paciente apresente durante a evolução do quadro. Ou seja, eu deixei meu paciente de observação, não pedi TC porque era um caso leve, não se enquadrava em nenhum critério, mas durante essa minha observação ele apresentou uma piora neurológica. Então, é importante solicitar a TC. Eu solicitei a TC, deu normal, o paciente está bem, mas daqui umas 2 horinhas ele piorou novamente, teve uma piora neurológica, aí eu tenho que repetir. Ou então ele vai para casa, fica bem, quando volta, já vem com sintomas, daqui uns 2 dias, é importante repetir também a TC. Vamos falar um pouco do TCE leve, né? O TCE leve, 95 a 98% apresentam a escala de Glasgow igual a 15, ou seja, a maioria das crianças que vocês vão pegar no PA, elas vão ter um TCE leve, certo? A SBP, ela fala sobre esse período de observação, né? Que seria uma observação mínima de 4 horas e no máximo de 6 a 8 horas, ou seja, entra naquelas coisas que eu falei. Tive um TCE que não se enquadrou em nenhum critério para fazer uma tomografia, eu não posso liberar meu paciente. Eu tenho que deixar ele de observação, certo? No máximo 6 a 8 horas. Mas eu fiz uma TC de crânio, TC normal, certo? Então, eles não tem necessidade de repetir a TC de crânio na evolução, porque geralmente a evolução deles é boa, então o TC leve é boa, geralmente eles não vão precisar repetir a TC, certo? E também eles não vão necessitar de uma hospitalização para observação neurológica. Geralmente eles ficam bem, realmente, depois. Nos casos de TCE moderado e grave, que já entra na escala de Coma de Glasgow, né? Que seria entre 8 e 14 pontos. O que é que eu vou fazer nesses casos? Principalmente naquelas Coma de Glasgow menor do que 11, e grave eu tenho que indicar UTI, certo? Então, se eu tenho um TCE moderado ou escala de Coma de Glasgow menor do que 11 ou grave, eu tenho que indicar UTI, certo? Encaminhar para um serviço de referência em pediatria, que aqui no Sobral seria o regional, porque tem emergência, certo? Além disso, a lesão neuronal desses casos vão se dividir em 2, certo? Eles vão seguir um padrão bifásico, que seria a lesão neuronal primária, que seria um evento agudo, e a lesão neuronal secundária, que aí pode ocorrer horas a dias após o trauma. Então, é importante a gente avisar para as famílias ficarem de olho, certo? O que a gente deve evitar nos casos de TCE? Evitar hipoxemia, evitar hipotensão, evitar um edema cerebral e uma hipoglicemia. É importante deixar um DX ali,
avaliar, deixar o paciente monitorizado, pedir uma PA para a gente avaliar, porque tudo esses fatores vão contribuir para uma lesão, ou seja, podem contribuir para a lesão e até agravar, né? Outra coisa, se for um TCE moderado a grave, né, o neurocirurgião ele tem que estar ciente e acompanhando o caso, tá bom? Em casos que tenham, em hospitais que tenham neurocirurgião, certo? Tem que acompanhar o caso. Aí eu vou falar um pouco sobre o reconhecimento e a condução da hipertensão intracraniana e a iminência de herniação cerebral, certo? Como é que eu vou reconhecer a hipertensão intracraniana? Quais são os sinais de hipertensão intracraniana? Aí vem essa tríade de Cushing, certo? Que eu vou monitorizar meu paciente, eu vou ver a frequência respiratória, e aí eu vou ver que são 3 critérios, que seria hipertensão, bradicardia e alteração respiratória. Geralmente essa alteração respiratória seria uma bradipneia. Então eu tenho que ficar de olho nesse paciente. Outro exame que eu vou fazer também são as pupilas, né? Se as pupilas estão alteradas, eu vou avaliar se elas estão assimétricas, se elas estão fixas, ou então se elas são midriáticas, certo? E ficar de olho na deterioração neurológica, porque ele pode ter uma queda de 2 ou mais pontos na escala de Coma de Glasgow. Então, tem que ficar de olho, certo? Aí, a condução inicial do meu paciente, certo? Eu vou seguir o ABCDE para todo paciente que chegar, principalmente nos casos moderados e graves, né? O TCE leve, ele vai chegar conversando, ele ainda vai chegar bem. Mas o TCE moderado a grave, principalmente o grave, a gente tem que seguir o ABCDE. Principalmente ofertar uma via aérea pérvia, oferecer oxigênio-terapia, certo? Mas quais são as indicações de intubar? Quando é que eu vou pensar em intubar um paciente com TCE? Quando a escala de Coma de Glasgow estiver menor ou igual a 8, ou tiver os sinais de hipertensão intracraniana e iminência de herniação, que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Eu vou precisar intubar o meu paciente. O que é que eu vou ter que ficar de olho? Eu tenho que evitar hiperestender a coluna, lembrar que é um TCE, lembrar que é um trauma, então eu tenho que manter a coluna cervical em posição neutra. Mas como é que eu vou intubar sem hiperestender, sem puxar um pouquinho? Então eu tenho que utilizar essa manobra de elevação da mandíbula, que é adequado para os casos de trauma, certo? Outra coisa que eu tenho que fazer também é usar a sequência rápida de intubação, que eu vou falar um pouco para vocês depois também. Além disso, eu não posso passar a sonda nasoenteral, porque ele pode ter uma fratura de vaso de crânio, lembrar daqueles sinais de guaxinim, de batalha, e aí eu tenho que passar a sonda orogástrica pela boca, certo? Oro pela boca. Além disso, eu tenho que deixar a cabeça neutra, em cabeceira elevada entre 30 e 45 graus. Lógico, depois que eu fizer tudo, aí eu deixo a cabeça neutra na cabeceira elevada. Outra coisa também, eu tenho que reconhecer e tratar rapidamente o choque e a hipotensão arterial, certo? Principalmente, eu tenho que ver perfusão, tenho que ver diurese, tudo isso para eu reconhecer logo e tratar o mais rápido possível, certo? Tenho que controlar e reconhecer os distúrbios de sódio, como a hiponatremia, além da hipoglicemia. Sempre que um paciente chega, a gente tem que fazer uma DX do paciente para avaliar, porque o TCL vai aumentar as demandas energéticas e a hiperglicose. Então, eu tenho que ficar de olho na minha glicemia, certo? Porque frequentemente eles terem hipoglicemia. Outra coisa, eu tenho que manter a minha PA boa, certo? No caso de crianças entre 1 e 12 meses, a PA sistólica tem que estar acima de 70. Já nas crianças entre 1 e 10 anos, a gente tem uma regrinha, que seria PA sistólica, a gente somaria 70 mais 2 vezes a idade. O paciente tem 6 anos, 70 mais 2 vezes 6, 12, mais 70 teria que estar uma PA acima de 82, a sistólica. E acima de 10 anos, a gente já usa como critério maior do que 90, para ter uma PA boa.
o paciente está em choque, não tem diurese, está hipotenso, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar fluido para o meu paciente, que já seria 20 ml por quilo na criança, certo? O mais rápido possível a gente faria isso. Vou falar um pouco sobre os medicamentos que a gente usa na IoT, que seria o etomidato e o tiopental, certo? O etomidato, ele pode causar uma supressão adrenal, principalmente no paciente que está em choque, ou seja, se o paciente estiver em choque, não é muito bom usar ele, certo? Além do tiopental, que ele pode causar uma depressão cardiovascular também. E a ketamina, é importante vocês ficarem na cabeça que a gente não pode usar no TCE, né? Porque ela causa um risco de aumento da pressão intracraniana. Então, é bom evitar ela, porque não tem consenso, né? No uso da intubação orotraqueal do TCE, certo? Aí, outras terapias que a gente pode fazer no caso que a gente suspeitar da hipertensão intracraniana e da iminência de herniação cerebral. A terapêutica hiperosmolar, certo? Como essa terapêutica hiperosmolar? A gente usaria o manitol de 0,25 a 1 mg/kg, certo? Ou então uma solução salina hipertônica a 3%, uma dose de 0,1 a 1 mg/kg, certo? Que a solução salina seria a primeira escolha. Além disso, tem como também outra terapêutica, seria a hiperventilação, com uma pressão de CO2, arterial de CO2 alvo de 30 a 35 nas hipertensões cranianas refratárias. Então, o paciente está tendo hipertensão intracraniana, não estou conseguindo resolver, é bom hiperventilar ele, certo? Outra coisa é evitar a hipertensão profilática e a hiperventilação mais rigorosa. Não é hiperventilação profilática, certo? E a hiperventilação mais rigorosa. Então, colocar a hiperventilação só nas hipertensões cranianas refratárias mesmo. E outras terapêuticas que a gente pode utilizar no TCE, certo? Sempre lembrar que criança, ela não sabe referir muito dor, não sabe referir muito o que ela está sentindo. Então, é importante o controle da dor, é importante abusar dos analgésicos, da dipirona, do cetoprofeno, para a gente evitar que a criança sinta dor, certo? Sinta dor. Além disso, o controle da temperatura, certo? A gente tem que evitar a hipertermia, porque lembra que ela vai causar uma lesão cerebral secundária. Outra coisa que a gente tem muito em dúvida é sobre a hipotermia terapêutica, né? Nesses casos, para tratar a hipertensão intracraniana. Ela não tem muita evidência quanto a isso, ainda tem um nível de evidência 2, mas ela não vai melhorar a evolução funcional ou vai apresentar benefício em relação à mortalidade, certo? E aqui a gente não tem muitos relatos de usar hipotermia terapêutica, não, nesses casos. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho também é o suporte nutricional, certo? A gente tem que objetivar uma reposição nutricional completa até o 7º dia após a lesão, devido a uma perda de nitrogênio e de peso devido ao estresse traumático. E é muito importante porque, às vezes, no TCE a gente deixa de dieta zero, deixa a criança ali de dieta zero. Então, é importante a gente avaliar porque o trauma tem esse estresse traumático e, geralmente, as crianças precisam de mais nutrição. Então, é bom ficar de olho nesses casos, certo? Nos casos de crise convulsiva, eu tenho que tratar a convulsão assim que eu reconheço. A criança chegou em estado de convulsão. Tenho que controlar as convulsões, certo? Naqueles que apresentaram convulsão, eu tenho que considerar, principalmente convulsões recorrentes, eu devo considerar iniciar a fenitoína EV, certo? Que é um anticonvulsivante, a fenitoína profilática mesmo, para prevenir a epilepsia pós-traumática, certo? Outra coisa sobre
os corticoides, né? Os corticoides não são muito usados, eles devem ser evitados, porque eles não têm nem benefícios e têm um potencial relacionado às complicações infecciosas, certo? O tratamento com corticoide, ele mostrou que não está associado nem na melhora da evolução funcional, nem diminuição da mortalidade, nem diminuição da pressão intracraniana. Então, a gente, só para resumir, né? A gente tem que realizar uma avaliação inicial, monitorizar a criança, tanto cerebral, quanto respiratória, quanto cardiocirculatória, e sempre ficar em alerta para os sinais de hipertensão intracraniana. Bradicardia, bradipneia, hipertensão, sempre tem que ficar de olho nesses quadros, certo? E é isso, obrigada. Esse é o artigo que eu tenho, que eu usei para fazer a aula. Eu posso mandar para vocês através das meninas. Eu mando e ela manda no grupo de vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui. Obrigada, doutora. Foi ótima a aula, muito esclarecedora. Adoramos. E é isso, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço.